Eu nunca imaginei que o silêncio pudesse pesar tanto. Não aquele silêncio tranquilo de fim de tarde, mas o tipo que ocupa cada canto da casa, como um intruso invisível. Era como se até os móveis tivessem parado de respirar. Fazia tempo que minha esposa não me chamava pelo nome. Agora era só você. Pode pegar, fecha a porta. Tudo no imperativo, tudo sem olhar nos olhos. Eu, que já havia vivido guerras pequenas e grandes, a perda de amigos, de pais, de sonhos, me via agora derrotado dentro da própria casa. Não por falta de amor, mas por excesso de ausência. Eu me lembro do tempo em que a casa era viva, quando ela passava pela cozinha cantando baixo, quando o cheiro de café recém-passado anunciava que o dia começava. Hoje, o café vinha pronto da máquina, sem gosto, sem alma. A mesa de jantar virou depósito de papéis, contas e pequenos silêncios dobrados em guardanapos esquecidos. Eu falava, ela respondia sem ouvir. A televisão falava por nós. Às vezes eu tentava puxar assuntos sobre o noticiário, o clima, qualquer coisa, e ela sorria, aquele sorriso automático que se dá a um desconhecido na fila do banco. Nos últimos meses, notei que a rotina dela começou a mudar. Saía mais, voltava tarde. Sempre com uma desculpa genérica, precisei ajudar minha irmã. O trânsito estava horrível. Passei no mercado. Não eram as saídas que me incomodavam, mas o olhar vazio quando voltava. Era o mesmo olhar que eu já tinha visto em mim, no espelho, quando percebi que a velhice chega não quando o corpo cansa, mas quando o coração para de ser esperado. Ela já não esperava por mim, e isso doía mais do que qualquer traição poderia doer. Naquela altura, eu já estava aposentado há 3 anos. Passei 42 trabalhando como técnico em manutenção elétrica. Sempre fui o tipo de homem que resolvia as coisas com as mãos, que acreditava que um fio bem conectado podia devolver a luz a qualquer lugar. Mas havia um tipo de curto-circuito que eu nunca aprendi a consertar, o que acontece dentro das pessoas. Eu tentava fazer pequenos gestos para reacender o que restava, preparar o café dela, consertar o chuveiro, levar flores do jardim para a mesa. Mas tudo parecia fora de lugar, como se eu estivesse tentando remendar uma roupa que já não servia em ninguém. Comecei a reparar nos detalhes. Ela já não deixava o celular na mesa. Levava o aparelho até para o banheiro. Mudou a senha do computador, algo que nunca havia feito antes. E quando eu perguntava se estava tudo bem, vinha sempre aquela resposta seca, ensaiada. Claro, porque não estaria. A frase tinha o peso de uma parede entre nós. Aos poucos, eu parei de insistir. Aprendi a caminhar leve, a não fazer barulho, como quem vive numa casa que já não lhe pertence. As noites ficaram longas. Eu ficava acordado, ouvindo o som da garagem, tentando decifrar o ruído do portão, se vinha de chegada ou de partida. Às vezes ela nem dormia em casa. Dizia que estava na casa da irmã, mas a irmã sempre esquecia de confirmar quando eu ligava. Comecei a perceber que eu me tornara um fantasma dentro do próprio lar. As pessoas ainda viam minhas coisas, mas não me viam mais. A presença dela, quando acontecia, era uma formalidade. 2 estranhos, dividindo paredes e memórias que já não serviam a ninguém. Nossos aniversários de casamento passaram a ser apenas datas no calendário. No último, comprei um bolo pequeno e deixei sobre a mesa com um bilhete. Ainda estamos aqui. Quando voltei da caminhada, o bolo estava intacto e o bilhete rasgado em 2. Eu me sentei e fiquei olhando aquilo como quem observa o fim de um filme sem entender onde começou o erro. Eu não chorei. Só senti um tipo de vazio tão grande que parecia ecoar dentro de mim. Meus amigos diziam que casamento é maré. Tem calmaria, tem tempestade. Mas eu sabia que ali não era maré. Era deserto. E deserto não volta a florescer só porque a gente quer. Era um silêncio que não vinha de fora, vinha dela. Um silêncio que não deixava rastros, mas corroía o ar.
Numa dessas noites de insônia, sentei-me na varanda e fiquei observando as luzes da rua refletindo nos vidros. A cidade dormia, mas minha cabeça não. Pensei em tudo que já tinha enfrentado, nas vezes em que jurei a mim mesmo que nunca deixaria alguém me apagar. E ainda assim, ali estava eu, apagado, existindo em modo econômico. Senti vergonha de mim mesmo, por ter aceitado tanto, por ter chamado de amor o que há muito era apenas convivência protocolar. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a despertar. Não era raiva, nem desespero. Era uma clareza estranha, fria, que só vem quando a dor já não arde, apenas pesa. Eu percebi que se queria entender o que estava acontecendo, não podia mais confiar na palavra dela. Eu precisava ver. Precisava saber com meus próprios olhos. E foi nessa madrugada silenciosa que a primeira semente da decisão brotou. Discreta, quase tímida, como o clique de uma lâmpada acendendo num quarto escuro. Olhei para a parede, onde o relógio fazia seu som incansável, tic-tac, tic-tac. Parecia zombar de mim. Peguei o celular, entrei em um site de eletrônicos e comecei a pesquisar discretamente. Não era impulso, era necessidade. Eu sabia que dali em diante, o que eu encontrasse poderia mudar tudo, talvez até destruir o que restava. Mas havia algo mais doloroso do que a verdade. Continuar sendo enganado. E eu já não tinha idade nem tempo para viver de ilusões. Naquela madrugada, antes de dormir, me olhei no espelho do banheiro. O rosto cansado, os cabelos brancos, as olheiras fundas, um homem comum, mas que ainda tinha dentro de si um último traço de dignidade. E eu prometi a mim mesmo, se houver algo escondido nessa casa, eu vou descobrir. Não para puni-la, mas para me libertar. Apaguei a luz, deitei e fiquei ouvindo o som do vento batendo na janela. Lá fora, a cidade respirava devagar. Aqui dentro, o silêncio era o mesmo, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não me assustou. Porque eu sabia que em breve seria eu quem o quebraria. No dia seguinte àquela madrugada em que decidi que precisava ver com meus próprios olhos, acordei mais cedo do que o habitual. O sol ainda nem tinha rompido a neblina, e o chão frio da cozinha parecia me testar, como se quisesse saber se eu realmente teria coragem de continuar. Fiz café em silêncio, como sempre, mas a mente já não estava no café. Eu observava cada detalhe da casa com outros olhos. O tempo que ela levava para se arrumar, o som dos passos no corredor, o modo como evitava cruzar comigo no espelho do banheiro. Tudo, de repente, parecia carregado de significados que antes eu ignorava. Ela desceu as escadas pouco depois, vestida demais para uma manhã comum. Um perfume forte, novo, que eu nunca tinha sentido antes, envolvia o ar como um aviso. "Tem reunião no centro", disse ela, sem me olhar. Eu apenas assenti. Já não valia a pena fazer perguntas. As respostas dela sempre vinham prontas, fabricadas, sem alma. Naquele dia, passei as horas tentando ocupar a cabeça. Cuidei do jardim, revisei a parte elétrica do portão. Até limpei o velho relógio de parede que ela vivia dizendo que era coisa de museu. Mas, por mais que eu tentasse, minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. O vazio entre nós. Lembrei-me de quando ela dizia que admirava minha calma. Hoje, essa mesma calma parecia irritá-la. Eu havia virado um espelho do que ela queria negar. A passagem do tempo, a estabilidade, o compromisso. A noite, quando ela voltou, trazia um brilho estranho nos olhos. Sentou-se no sofá, pegou o celular e começou a rir sozinha. Eu estava a poucos metros, mas era como se estivéssemos em planetas diferentes. "Algo engraçado?" perguntei apenas por hábito. Ela respondeu rápido demais. "Nada demais. Um vídeo bobo." O som do riso dela parecia ensaiado. Na tela, o reflexo do celular mostrava a silhueta de um homem. Foi só um segundo, mas bastou. Eu fingi que não vi. Os dias seguintes se tornaram um teatro de gestos mecânicos. Ela saía cada vez mais cedo e voltava cada vez mais tarde.
Comecei a notar que suas roupas mudavam. Tons mais vivos, cortes diferentes, sapatos de salto que ela não usava há anos. Deixou de cozinhar, de arrumar a cama, de sentar-se comigo para ver o noticiário. Quando eu tentava conversar, dizia que estava cansada. E se eu perguntava de que, ela suspirava. De tudo. A indiferença dela começou a transformar a casa em um lugar que me expulsava sem palavras. Até os quadros nas paredes pareciam me encarar com pena. Eu andava pelos cômodos como um visitante, e cada som se tornava uma lembrança do que já fomos. Uma noite, ouvi risadas vindo do quarto enquanto ela falava ao telefone. O tom era leve, íntimo. Quando entrei, ela abaixou o aparelho com rapidez e disse: "Era só minha irmã." Mas o sorriso que ela tentava esconder me atravessou como faca. Eu sabia que, se a confrontasse ali, ela me desmontaria com as mesmas armas que vinha usando: ironia e desprezo. Já tinha aprendido que quem quer esconder algo sempre transforma a dúvida do outro em culpa. Então calei. Mas o silêncio dessa vez era diferente. Não era o silêncio do medo, era o silêncio da observação. Eu estava deixando que ela falasse através dos gestos, das ausências, dos descuidos. Certa manhã, quando fui colocar roupas na máquina, encontrei um recibo amassado no bolso do casaco dela. Era de um restaurante caro, no centro. 2 refeições, uma garrafa de vinho tinto e uma sobremesa. A data batia com a reunião, que ela disse ter ido na semana anterior. Eu o dobrei e coloquei de volta no mesmo lugar. Era cedo demais para agir. Eu ainda precisava entender até onde aquilo ia. Passei a reparar em cada detalhe. O tempo que passava no banho, o tipo de mensagem que a fazia sorrir, a forma como se arrumava nos dias em que dizia precisar resolver algo urgente. Às vezes, ela se esquecia de desligar o computador e eu via reflexos rápidos de janelas de conversa se fechando às pressas. Eram segundos, mas suficientes para acender o alerta. Havia um padrão, e eu sabia reconhecê-los, como ruídos elétricos que antecedem um curto-circuito. No domingo seguinte decidi fazer um teste simples. Disse a ela que iria visitar um antigo colega de trabalho na cidade vizinha e que voltaria tarde. Ela disfarçou mal o alívio. Passou o dia arrumando a casa, checando o relógio, trocando de roupa mais de uma vez. Quando saí, dei a volta no quarteirão e estacionei o carro a poucos metros da esquina. Esperei. 25 minutos depois, ela saiu de casa com outra roupa, cabelo solto, maquiagem leve. Entrou em um carro que parou em frente ao portão. Um homem dirigia. Não era o irmão, nem o cunhado, nem ninguém que eu reconhecesse. Eu assistia tudo de longe, com um tipo de calma que eu mesmo não entendi. Não houve explosão, nem desespero. Apenas um vazio frio. O carro desapareceu na esquina e eu fiquei ali, imóvel, por longos minutos. Depois voltei para casa, sentei na poltrona da sala e esperei. Ela voltou tarde, perfumada, sorridente. Quando perguntei se o jantar seria fora, ela respondeu: "Comi no caminho. Naquela noite, não dormi." Fiquei observando o teto e tentando entender onde foi que perdemos o fio da dignidade. Eu não sabia se ela tinha um amante, um cúmplice, ou apenas alguém que lhe devolvia a atenção que eu já não sabia dar. Mas havia algo maior que o ciúme ali. Era o sentimento de traição pela indiferença. Eu poderia suportar que ela não me amasse, mas não podia aceitar que me tratasse como invisível. Passei a semana seguinte em silêncio, mas com a mente em movimento. Cada gesto dela era agora um dado, uma pista, uma peça do quebra-cabeça. Eu já não era apenas o homem esquecido, era o observador. Aquele que percebe tudo, mas não revela nada. E foi nesse estado de vigília que a ideia amadureceu. Não bastava ver de longe, eu precisava registrar. Precisava de provas não para ela, para mim. Uma noite sentei à mesa e abri o notebook.
As luzes da tela iluminaram meu rosto cansado, e o cursor piscando parecia me provocar. Vai fazer mesmo isso? Eu digitei câmeras de segurança residenciais discretas e deixei o site rolar até encontrar o que queria. Pequenas, silenciosas, imperceptíveis. Fiz o pedido. Antes de fechar o computador, olhei para o reflexo da tela e vi meus olhos duros, diferentes. Havia algo neles que eu não via há anos. Controle. Fechei o notebook e subi para o quarto. Ela dormia de costas, o corpo voltado para o lado oposto da cama, como sempre. Eu me deitei devagar, tentando não fazer barulho. O tic-tac do relógio no criado mudo marcava um novo ritmo dentro de mim. O som era o mesmo, mas a intenção tinha mudado. Eu não estava mais perdido dentro do silêncio. Eu o estava usando. Enquanto o sono não vinha, repeti para mim mesmo uma única frase. Quem vive no escuro precisa de luz. E naquela casa, eu estava prestes a acendê-la. As câmeras chegaram numa manhã de terça-feira, em uma caixa discreta, como se o destino tivesse feito questão de não chamar atenção. A entrega veio assinada apenas com meu nome. Mais um detalhe que ela jamais notaria, já que há tempos não se interessava por nada que dissesse respeito a mim. Passei o resto do dia olhando para aquela caixa sobre a mesa, sem coragem de abri-la. Era como se, dentro dela, estivesse não apenas um equipamento, mas a chave de uma verdade que eu talvez não quisesse conhecer. Não foi curiosidade que me fez abrir. Foi necessidade. Com as mãos firmes, retirei o plástico e observei as pequenas lentes, frias, silenciosas, inofensivas à primeira vista. Escolhi pontos estratégicos, um canto alto da sala, onde a luz natural disfarçava o brilho da lente, outro no corredor, entre a escada e o quarto, e um terceiro no escritório, o único cômodo onde eu ainda sentia algum controle. A cada instalação meu coração batia mais forte, não por medo, mas por uma mistura estranha de vergonha e coragem. Eu, um homem que sempre acreditou na palavra dada, estava recorrendo à prova visual. Mas às vezes, a dignidade exige olhos abertos. Trabalhei com precisão quase cirúrgica. A experiência de uma vida inteira lidando com fios e sistemas elétricos me deu confiança para esconder tudo com perfeição. Nenhum ruído, nenhum rastro. Fiz testes rápidos. Tudo funcionava. As câmeras gravavam com nitidez, transmitindo as imagens diretamente para o meu computador e para um pequeno aplicativo no meu celular. Era o bastante. Eu não precisava de som, só de ver. Às vezes, o silêncio mostra mais do que qualquer voz. Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez em semanas. Eu havia feito carne assada, o prato preferido dela. Ela comeu rápido, quase em silêncio, os olhos fixos no celular. Está boa? Perguntei. Tá ótima, respondeu, sem levantar a cabeça. O reflexo da tela tremia sobre o rosto dela, um rosto que eu já não reconhecia. Eu não era mais marido, era sombra. Mesmo assim, disfarcei. Fiz piadas leves, comentei o noticiário. Ela sorriu mecanicamente, levantou-se antes de eu terminar e desapareceu escada acima. Fiquei olhando o prato vazio dela e percebi que o jantar não era um gesto de amor, era um teste de resistência. E eu o havia superado. No dia seguinte, comecei a rotina de observação. Não era obsessão, era método. Eu acordava cedo, tomava café e abria o programa das câmeras. Ficava assistindo pequenos trechos, como quem vigia um relógio parado, esperando o ponteiro se mover. Os primeiros dias foram tranquilos demais. Ela fazia as mesmas coisas de sempre. Arrumava a sala, falava ao telefone, saía para o mercado, voltava. Quase cheguei a pensar que eu estava enganado, que a culpa era da minha solidão, da minha carência de atenção. Talvez eu tivesse me tornado paranoico. Mas então algo mudou. Uma tarde, enquanto eu mexia no jardim, ouvi risadas vindas da sala. Não eram risadas leves, eram íntimas, carregadas de cumplicidade.
Entrei devagar, apenas o suficiente para ouvir o fim de uma frase dita com voz baixa e afetuosa. Você sabe que ele não percebe nada. Quando cheguei, ela estava sozinha, desligando o telefone. Quem era? Perguntei. Uma amiga do trabalho. O rosto dela denunciava mais do que qualquer resposta. Voltei para o jardim, mas dessa vez não para cuidar das plantas. Fiquei sentado, olhando o chão, sentindo o peso da decisão que eu já sabia que tomaria. Não podia continuar sendo o homem que vive da dúvida. Não podia morrer sem saber a verdade dentro da própria casa. À noite, enquanto ela dormia, me levantei e abri o computador. As gravações estavam ali, todas salvas com data e hora. Na tela, vi o reflexo da sala vazia e percebi que, de agora em diante, cada segundo seria um testemunho. Nos dias seguintes, agi com naturalidade absoluta. Fingi interesse nos mesmos assuntos banais. Falei de contas, de remédios, até de novelas. Ela respondia no automático. Era como se meu comportamento previsível a tranquilizasse. E eu queria exatamente isso. Quanto mais ela acreditasse que eu continuava sendo o mesmo homem submisso e distraído, mais descuidada ela se tornaria. Em certos momentos, senti culpa. Uma parte de mim ainda queria acreditar que ela apenas se afastara por tédio, que havia espaço para conversa, reconciliação. Mas bastava olhar para o modo como ela me tratava, com pressa, com impaciência, como quem fala com um funcionário que já cumpriu sua função. E eu lembrava que o amor, quando é verdadeiro, nunca desumaniza. Uma tarde, ela esqueceu o celular na cozinha. O aparelho vibrou sobre o balcão e a tela acendeu mostrando apenas um nome salvo com inicial e emoji. Nada explícito, nada óbvio, mas o toque de notificação era diferente, reservado. Eu apenas observei, sem tocar. Esperei que ela voltasse e, quando o pegou, percebi o nervosismo. "Tudo bem?" perguntei. "Claro", respondeu rápido demais. Guardei o tom de voz dela na memória. Era o mesmo que alguém usa quando é pego prestes a mentir. Naquela noite sentei no sofá e olhei ao redor. Cada cômodo parecia carregar uma história diferente. A sala, onde rimos juntos tantas vezes, agora era o palco de uma peça que eu assistiria sozinho. O corredor, onde pendiam as fotos da nossa juventude, parecia zombar de mim. Em uma delas, estávamos sorrindo sob o sol, ela com as mãos no meu ombro, como quem promete ficar para sempre. Eu me levantei, virei a foto discretamente para o outro lado e fiquei olhando a moldura vazia. Era simbólico, talvez covarde, mas era o que eu conseguia fazer naquele instante. No dia seguinte, ela saiu antes do amanhecer, dizendo que tinha um curso de atualização. O perfume era o mesmo de semanas anteriores, o mesmo que agora me causava náusea. Assim que o carro dela virou a esquina, abri o notebook. O programa mostrava a gravação ao vivo da sala, vazia. Eu avancei as horas, pulando intervalos. Nada. E então, às 11h23, um movimento. A porta se abriu e ela entrou com outro homem. Parei o vídeo imediatamente. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu não assisti até o fim, não naquela hora. Fechei o notebook, respirei fundo e fiquei sentado em silêncio. Não era surpresa, era confirmação. O que me chocava não era o ato em si, era a naturalidade com que ela o fazia, como se a casa, o lar que construímos juntos, já não me pertencesse. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, sentei na varanda com uma xícara de café e percebi que havia deixado de ser apenas espectador. Agora eu tinha provas, e com as provas vinha a responsabilidade de decidir o que fazer com elas. Parte de mim queria explodir, confrontar, exigir explicações. Mas a outra parte, a que aprendeu com a vida a não desperdiçar energia com o que já está podre, apenas queria agir com precisão. Foi aí que percebi. Eu não estava mais ferido, estava lúcido. E a lucidez é a forma mais fria de vingança. Não era sobre revidar, era sobre restaurar o que ela destruiu.
minha paz, minha dignidade, meu nome. À noite, quando ela voltou, me beijou no rosto como sempre, com um toque leve, sem afeto. "Tudo bem?" perguntou. "Tudo", respondi. E pela primeira vez, aquela palavra soou verdadeira. Tudo de fato estava bem, porque finalmente eu sabia. Fui dormir em silêncio, mas dentro de mim, uma certeza já havia se instalado. A partir de agora, cada gesto dela seria apenas o prólogo do que viria. E eu estava pronto para o que viesse. Durante muitos anos, eu acreditei que nada doía mais do que ser traído. Descobri que estava errado. O que realmente destrói um homem é ver com os próprios olhos que a traição acontece dentro do mesmo espaço onde ele acreditava estar seguro. As câmeras que eu instalei não mentiam, não interpretavam, não exageravam. Elas apenas mostravam. E o que eu vi nas primeiras gravações foi o suficiente para me calar por completo. Na manhã seguinte àquela primeira imagem que eu não consegui assistir até o fim, acordei com a sensação de estar dormindo em uma casa estranha. Cada parede parecia carregar um segredo. Acordei antes dela, e enquanto ela se arrumava para sair, fiquei observando seus gestos com um tipo de calma que me assustou. Cada movimento dela, o perfume no pescoço, o batom passado diante do espelho, o olhar rápido para o celular, agora tinha um significado. Ela saía como quem cumpre um ritual aprendido. E eu, sentado à mesa, me sentia um espectador mudo de um filme que já sabia o desfecho. Esperei o portão se fechar. Só então abri o computador. O vídeo da tarde anterior ainda estava pausado na imagem congelada da sala. Ela de costas, um homem entrando pela porta. A luz do sol atravessava a cortina, cortando a cena em faixas douradas e frias. Dei play. O homem falava algo que eu não conseguia ouvir. As câmeras não tinham áudio, mas o corpo dela respondia como quem está à vontade, como quem pertence àquele instante. O toque na mesa, o gesto de tirar o casaco, o sorriso, tudo parecia ensaiado, íntimo. Assisti até o fim. Demorei um tempo para entender que eu não chorava, não tremia, não gritava. Apenas sentia um vazio denso, pesado, como um peso no peito que não se move. A cena durou 37 minutos. 37 minutos que transformaram 40 anos de casamento em pó. Fechei o computador e fiquei olhando para o nada. A casa estava silenciosa, mas eu podia ouvir o barulho do meu próprio sangue nas têmporas. Por um instante pensei em levantar e jogar tudo fora. As câmeras, o computador, o casamento, a história. Mas algo dentro de mim, algo antigo, me impediu. Talvez fosse orgulho, talvez fosse dignidade, talvez fosse apenas o instinto de um homem que passou a vida consertando fios partidos e agora precisava entender onde o rompimento começara. Nos dias seguintes, continuei assistindo. Não por masoquismo, mas por necessidade de enxergar o padrão. A traição, percebi, não acontecia apenas em atos. Estava também nas palavras, nos gestos, nas pequenas mentiras diárias. Ela recebia o homem sempre nos mesmos horários, entre o final da manhã e o início da tarde, quando eu saía para caminhar ou fazer compras. Às vezes, ele entrava com naturalidade. Outras vezes ela o esperava no portão. A cumplicidade entre os dois crescia a cada visita. Era como se eu assistisse à formação de um novo lar dentro do meu. Certa tarde, uma cena me marcou mais do que todas as outras. Ela estava ao telefone sozinha, falando com alguém. Provavelmente ele. Mesmo sem som, eu reconhecia o tom pelas expressões. Sorrisos, olhares perdidos, um gesto de quem toca o cabelo para se fazer desejada. Em determinado momento, ela pegou um copo de vinho e sentou-se no sofá onde, por anos, eu sentei ao lado dela. Ficou ali, rindo, com o olhar leve. Eu nunca tinha visto aquele brilho nos olhos dela havia décadas. E o que me destruiu não foi o adultério, foi perceber que a alegria que ela escondia de mim agora florescia com outro homem.
Mas não foi só isso que vi. Em uma das gravações seguintes, ela entrou no escritório, meu espaço, o único cômodo onde ainda me sentia inteiro, e começou a remexer em pastas. Tirou documentos, olhou papéis, fez fotos com o celular. Reconheci a pasta vermelha. Era a da escritura da casa. Ela colocou tudo de volta com cuidado, mas não o suficiente para disfarçar que havia mexido. O sangue me gelou. Nos dias seguintes, tudo passou a fazer sentido. As conversas sussurradas, as saídas com desculpas frágeis, o súbito interesse dela em resolver pendências com o advogado da família. Eu sabia que não se tratava apenas de traição. Havia um plano, algo maior, calculado. Não era sobre amor, era sobre posse. Comecei a registrar tudo. Cada data, cada hora, cada visita. Imprimi imagens, anotei observações. Meu caderno virou um inventário do fim de um casamento. Às vezes, eu me sentia um investigador da própria ruína. Outras vezes, um arqueólogo escavando o que restava de mim. Uma noite, enquanto ela dormia, sentei no sofá e abri uma das gravações mais recentes. O homem falava animadamente, gesticulando, e em certo momento apontou para o teto. O mesmo teto que eu consertei anos atrás, após uma infiltração. Ela riu, colocou a mão sobre o braço dele e disse algo que, mesmo sem som, eu consegui ler pelos lábios. Logo, tudo isso será nosso. A frase ficou martelando na minha cabeça até o amanhecer. Nosso. Aquela casa, construída com o dinheiro que juntei em décadas de trabalho, agora era deles. De repente, tudo se encaixou. As conversas com o advogado, os documentos fotografados, o afastamento calculado. Eles não queriam apenas a minha ausência emocional. Queriam a minha exclusão completa. Mas em vez de sentir raiva, senti clareza. A raiva é barulhenta, impulsiva. A clareza não. Ela é fria e silenciosa, e por isso mais perigosa. Eu sabia que não poderia agir por instinto. Aquele jogo exigia paciência. Se ela queria me eliminar da própria casa, eu a deixaria acreditar que estava conseguindo. Na manhã seguinte, preparei o café como sempre. Quando ela desceu, perguntei se precisava que eu fizesse algo na rua. Ela disse que sim, que o carro estava com o tanque vazio e pediu que eu o levasse ao posto. Claro, respondi sorrindo. O sorriso dela de volta era falso, mas confiante, e eu quis que fosse assim. Deixei que acreditasse que eu ainda era o mesmo homem distraído e dócil que ela imaginava manipular. Ao sair, deixei o notebook aberto, gravando em tempo real. Quando voltei horas depois, ela não estava em casa. Revisei a gravação. Ela havia passado boa parte da manhã em ligações, mexendo em pastas, tirando fotos novamente. Em uma das cenas, ouviu um ruído e olhou para o alto, como se pressentisse algo, mas logo voltou à rotina. Ainda não desconfiava de nada. Eu estava um passo à frente. À noite, quando ela voltou, trouxe um presente. Uma camisa nova, coisa que não fazia há anos. Vi e lembrei de você, disse. Eu agradeci, e por um momento percebi o quanto ela era hábil. Ela ainda tentava manter a aparência de normalidade, o teatro do afeto. Só que o roteiro dessa vez era meu. Naquela madrugada, sentei à beira da cama e pensei em tudo que tinha visto. Senti um cansaço que não era físico, era existencial. A verdade tinha finalmente se revelado e com ela veio o peso da decisão. O que fazer agora que eu sabia? Não havia mais dúvidas, nem suposições. Havia fatos, datas, imagens. E diante da verdade não restava espaço para a ilusão. Olhei para o rosto dela adormecida. A mulher que eu amei por quase toda a vida dormia tranquila, alheia à tempestade que estava prestes a vir. Eu, por outro lado, estava desperto como nunca. Fechei o notebook e respirei fundo. Ainda não era hora de agir. Era hora de planejar. A partir daquele momento eu não era mais vítima, era testemunha.
E testemunhas, ao contrário dos inocentes, não se precipitam. Elas observam, registram e, quando chega a hora certa, falam. E a minha hora estava chegando. Durante toda a minha vida, sempre acreditei que nada poderia me surpreender depois de certa idade. Que o tempo nos tornava imunes ao espanto, que já tínhamos visto o suficiente do mundo para entender que a dor era parte inevitável da existência. Eu estava errado. O que vi nas gravações daquela semana seguinte não apenas me surpreendeu, me quebrou em pedaços silenciosos, tão pequenos que nem a raiva conseguia alcançá-los. Era uma manhã cinzenta, quando sentei na sala com o notebook no colo. A casa estava vazia. Ela havia saído cedo e o ar parecia denso, parado. Eu avancei o vídeo da câmera da sala para o dia anterior, por volta do mesmo horário em que o homem costumava aparecer. E lá estavam os dois, sentados no sofá, rindo, confortáveis, como se o lar que construí com anos de esforço fosse um cenário alugado para o romance deles. Mas o que me paralisou não foi a cena em si, foi o que veio depois. Em um momento ela se levantou, caminhou até o móvel onde guardo os documentos mais antigos e tirou de dentro uma pasta. Eu reconheci de imediato. Era o contrato do seguro de vida, aquele mesmo que, anos atrás, eu mantive ativo por insistência dela. Enquanto ele observava, ela abriu, folheou e apontou com o dedo algo no papel. Ele sorriu. Aquele sorriso bastou. Eu pausei o vídeo ali. Durante alguns minutos, fiquei apenas encarando a imagem congelada, tentando encontrar alguma razão que me devolvesse sentido. Nada. Era como assistir à anatomia de uma conspiração contra mim, desenhada por mãos que eu confiava. A mulher com quem dividi 4 décadas, que sepultou comigo os sonhos e os fracassos, agora usava cada lembrança como ferramenta de manipulação. Voltei o vídeo alguns segundos e reparei nos detalhes. O modo como ela cruzava as pernas, o tom relaxado dos gestos, a leveza com que sorria enquanto comentava algo que, mesmo sem som, eu entendia. Ela falava de mim. Pelos lábios, li trechos curtos. Ele não desconfia. Já está tudo resolvido. A escritura é fácil de transferir. E naquele instante, compreendi o que até então evitava admitir. Não era apenas uma traição afetiva. Era financeira, moral, planejada. Eu não era o homem enganado. Era o obstáculo. Fechei o notebook e apoiei a cabeça nas mãos. O corpo inteiro tremia, mas a mente estava fria, quase matemática. As pessoas dizem que o ódio é quente, mas eu aprendi ali que ele é gelado. Congela o sangue, paralisa os músculos, endurece o olhar. Fiquei assim por horas, sem perceber o tempo passar. Só quando ouvi o portão se abrindo à tarde é que percebi que o dia já havia acabado. Ela entrou cantando, com sacolas nas mãos. Sorriu como se nada existisse além da rotina banal de um casamento qualquer. Comprei umas coisas para o jantar, disse. Eu a observei, tentando encontrar no rosto dela algum sinal de culpa, algum traço de humanidade. Nada. Apenas tranquilidade. A serenidade de quem acredita ter total controle da narrativa. Quer ajuda? Perguntei, forçando uma voz neutra. Não, querido, pode deixar. Daqui a pouco tá pronto. A palavra querido saiu da boca dela com naturalidade ensaiada. A mesma que ela devia usar para enganar o outro. Engolir aquilo sem reagir exigiu de mim mais força do que qualquer trabalho duro que já fiz na vida. Sentei à mesa, observei enquanto ela cozinhava, e cada gesto dela parecia parte de um teatro minuciosamente planejado. Ela falava sobre a vizinha, sobre a previsão do tempo, sobre coisas que não importavam. E eu só pensava em como tudo aquilo era um cenário construído sobre mentira. Durante o jantar, ela me contou que o advogado da família havia sugerido atualizar os documentos da casa por causa de uma suposta mudança na legislação. Ele disse que é melhor deixar tudo alinhado, sabe? Para evitar problemas depois. Eu apenas balancei a cabeça.
Por dentro, já sabia exatamente onde aquilo ia dar. Eles queriam que eu assinasse algo que me tirasse do caminho, e naquele instante percebi que o jogo estava prestes a mudar e que eu precisava ser o primeiro a fazer o movimento. Naquela noite fingi dormir. Esperei até ouvir o som da respiração dela, lenta e estável, antes de levantar da cama e ir até o escritório. Liguei o computador, abri as pastas e comecei a revisar tudo. Cada documento, cada conta, cada papel esquecido. Fiz cópias digitais, salvei em um pendrive e guardei em um local onde ninguém encontraria. Depois, imprimi as imagens das gravações mais comprometedoras e as coloquei dentro da mesma pasta vermelha que ela havia fotografado. Era simbólico. O início e o fim do mesmo ciclo dentro de um mesmo invólucro. Terminei o trabalho pouco antes do amanhecer. Quando olhei pela janela, vi o céu começando a clarear e percebi que aquele seria o primeiro dia da minha nova vida. A vida de quem não apenas sofre, mas observa. A vida de quem prepara o próximo passo. Nos dias seguintes, mantive a aparência intacta. Cumprimentei-a com o mesmo bom dia de sempre. Sentei à mesa para o café. Comentei as manchetes do jornal. Ela parecia aliviada, como se tivesse certeza de que eu continuava cego. E quanto mais tranquila ela ficava, mais eu via o tamanho da minha vantagem. Mas o verdadeiro choque não veio das gravações, veio das palavras. Numa tarde qualquer, enquanto eu organizava ferramentas na garagem, ouvi sem querer uma conversa no viva voz. Ela falava ao telefone, distraída, sem perceber que o som ecoava pelo corredor. Ele tá cada vez mais lento. Nem percebeu nada. Assim que o advogado mandar o documento, eu resolvo tudo. Houve uma pausa curta e depois uma risada baixa, cúmplice. Depois disso, a casa é nossa. A frase me atravessou com força. Nossa, não mais dele, nem minha. Nossa, ela e o outro. Fechei a caixa de ferramentas, enxuguei as mãos e respirei fundo. Eu sabia que se entrasse naquela sala agora, diria coisas das quais me arrependeria. Então, subi para o quarto e sentei na beira da cama. O silêncio era tão espesso que eu podia ouvir o relógio de pulso que deixara sobre o criado mudo, marcando cada segundo. Ali, percebi que o amor morre de maneiras sutis. Não com gritos, nem com traições escandalosas, mas com a indiferença acumulada que um dia se torna desprezo. E o desprezo, uma vez plantado, cresce como erva daninha, até sufocar tudo. Ela não apenas havia me traído, havia me apagado. E o choque maior era perceber que, de alguma forma, eu havia deixado isso acontecer aos poucos, sem lutar. Mas a luta começaria agora. Não seria feita de escândalos nem de brigas. Seria feita de silêncio, estratégia e paciência. O tipo de luta que não se trava com gritos, mas com assinaturas, com documentos, com provas. Naquela noite, antes de dormir, olhei para ela uma última vez. O rosto tranquilo, a respiração calma, como se vivesse em completa paz. Sorri de leve. Ela ainda não sabia, mas a casa onde dormia segura seria o palco do próprio desmoronamento. E eu, o homem que ela julgava fraco, seria o arquiteto. Apaguei a luz e me deitei. O coração batia devagar, firme, constante. Não havia mais choque, apenas consciência. E quando a consciência chega, a vingança já começou. Quando a clareza chega, ela não pede licença. Entra, senta, observa e organiza. Foi assim comigo. Depois do choque, a confusão deu lugar a um frio pragmatismo. Não havia espaço para explosões cinematográficas. O que eu precisava era de precisão. A casa que eu construí com minhas mãos e com o meu trabalho estava sendo usurpada com sorrisos e papéis fotografados. Então, eu passei a agir como aquilo que sou. Um homem que sempre consertou coisas difíceis no escuro. Agora consertaria o que estava quebrado na vida. A primeira providência foi óbvia e, ao mesmo tempo, ilegal de tão simples: cópias. Não por vandalismo,
por prevenção. Fiz cópia digital de tudo que tinha valor probatório. As gravações, as imagens que já tinha impresso, recibos, as mensagens que apareceram por reflexo nas telas. Salvei tudo em 2 pendrives, um que escondi dentro do baú de ferramentas na garagem e outro que deixei com meu velho amigo do trabalho, o Renato. Renato era homem de poucas palavras, mas de mãos firmes. Trabalhamos juntos por mais de 20 anos e ele sabia como ninguém guardar um segredo. Entreguei a ele o pendrive sem explicações, apenas disse: "Guarda isso, se algo acontecer comigo, dá para o advogado." Ele assentiu como se entendesse tudo com uma única expressão. Depois das cópias veio o advogado. Não fui por impulso, escolhi um que não me ligasse por boas razões, um homem sério que atendia em um escritório no centro, conhecido por não gostar de exposição. "Eu preciso de algo discreto e rápido", disse ao marcar a primeira consulta. Entreguei as provas que havia reunido, expliquei com calma o que vi e o que suspeitava. O advogado ouviu, fez anotações e não disse nada dramático. Sentou-se, olhou para mim e falou como se estivéssemos consertando um motor. "Temos caminhos e vamos percorrê-los sem barulho." Pediu documentos, escritura, certidões, extratos bancários. Entreguei. Ele me explicou sem afetação as medidas possíveis: revogar procurações, verificar assinaturas recentes, checar se houve alteração de beneficiários em seguros e contas e, mais importante, como proteger a posse da casa até que tudo ficasse claro. Enquanto isso, tratei do financeiro. Para não deixar rastros bruscos, abri uma conta numa cooperativa local, pequena, com atendimento corpo a corpo, onde poderia transferir parte dos valores que estavam em contas conjuntas sem atrair atenção de alertas eletrônicos. Fiz isso com ficha, documento e paciência. Não movi fortunas de uma vez. A pressa chama mais olhos. Em paralelo, marquei reunião com o gerente do banco onde ela e eu tínhamos a conta principal. Sem drama, só pedindo esclarecimentos sobre movimentações estranhas. Fiz perguntas precisas. Saques não usuais, transferências, mensagens automáticas de alteração de senha. Faria o banco acompanhar e notificar em caso de movimento atípico. O gerente, homem de terno sem empatias, anotou tudo. Mais um ponto de registro. Revisei o testamento. Não para punir por vingança, mas para garantir que a minha vontade fosse respeitada se o pior acontecesse. No escritório do advogado, li parágrafo por parágrafo, cortei, acrescentei. Não havia urgência em mudanças drásticas, apenas o cuidado de não deixar portas abertas para quem maquiava a evidência. Perguntei especificamente sobre o que ela poderia fazer se obtivesse procuração, e ao ouvir a lista de possibilidades, senti novamente a urgência do plano. Revogar procuração antiga, notificar cartório, registrar minha intenção. Feito. O advogado prometeu preparar papéis que só seriam assinados na hora certa e entregues com a frieza de um protocolo. Não negligenciei a técnica. Como quem trabalha com fio sabe, um sistema falha se um conector solto existe em qualquer ponto. Eu cheguei cedo aos detalhes. Mudei senhas, a conta do e-mail principal, a conta do condomínio, a da seguradora. Afinal, havia registros de que ela já havia fotografado papéis. Impedir o acesso às mensagens porque eu pudesse vir a precisar delas foi essencial. Troquei o roteador de internet e deixei uma rede somente para mim, a qual ela não poderia detectar, sem desfazer a cena que vinha encenando. Fiz isso sem alarde. Usei o tempo em que ela fora ao mercado para instalar um novo modem e configurar o acesso remoto das câmeras para meu celular. Se ela desconfiava, fingiu bem. Havia também a parte humana do plano, aliados discretos. Liguei para a vizinha de muro, uma senhora que nos conhecia desde antes de eu casar. Ela não precisava de muitos detalhes, só de uma palavra que ativasse sua atenção. Se perceber alguma visita estranha entre o meio-dia e as 2, anote o carro, a placa
Ela prometeu. Pedi a Renato que ficasse atento às rotinas e, se visse algo fora do comum, me ligasse. Não era espionagem a serviço do ódio. Era uma rede de proteção construída com quem de fato me conhecia e me respeitava. Aliados inocentes, porém úteis. Tudo isso eu fiz mantendo a aparência de normalidade. Sorria, fazia café, comentava sobre futebol com a mesma entonação de sempre. E quanto mais ela acreditava que tudo corria como antes, menos protegia o que achava já ganho. Esse era o meu cálculo. Deixar que a confiança dela se transformasse na melhor ferramenta da minha defesa. Eu já tinha testemunho. Eu já tinha provas. O passo seguinte seria preservar e transformar aquilo em algo que o direito reconhecesse. E para isso, a calma era a chave. Uma noite, sentado na varanda, compus mentalmente a sequência de movimentos. Não era um mapa de vingança infantil, era um roteiro jurídico, técnico e psicológico. Consolidar provas, blindar documentos, garantir testemunhas, preparar a narrativa pública caso fosse necessário. Eu me sentia como nos velhos concertos. Primeiro identificar o problema, depois isolar a falha, por fim, substituir a peça danificada. Só que agora a peça danificada era a confiança, e a substituição seria por algo mais sólido, a minha dignidade. E havia ainda uma última peça, aquela que ninguém poderia contestar. Pedi ao advogado que preparasse um pedido formal de verificação de propriedade e registro de ocorrências, para criar um bloqueio legal caso tentassem transferir algo às pressas. Não para entrar em guerra, mas para impedir que o móvel principal, o lar, se transformasse no primeiro troféu de uma traição. Se ela desejava apagar-me, que o fizesse com tempo. Eu, por minha vez, ganhara tempo demais para aprender a não ser enganado. Quando finalmente eu contei tudo a Renato, não mais do que as linhas essenciais, ele bateu na minha mão como quem sela um pacto. Vai tranquilo, disse. Você fez o certo. Naquele instante, senti que o plano tinha se tornado mais do que estratégia. Era a reconstrução de um homem que decidirá para si mesmo não ser triturado pela própria casa. E é curioso como uma série de gestos discretos pode parecer pequena, mas tem o peso de um muro quando alinhados. Um documento aqui, uma conversa de banco ali, um pendrive em mãos confiáveis, um amigo vigilante. Não havia pressa, havia método. Não havia espetáculo, havia resultado. E foi com essa certeza que fui dormir. Tranquilo, com o caderno de provas ao lado, sabendo que a próxima fase não precisaria de gritos, apenas da execução fria e calma do que fora planejado. Houve um momento em que percebi que o silêncio não era apenas ausência de som, mas uma presença ativa. Aprendi isso nos dias que se seguiram ao plano, quando tudo ao meu redor parecia normal. E, no entanto, uma corrente subterrânea se movimentava. Lenta, precisa, como maquinário antigo que começa a girar depois de muito tempo parado. A casa continuava sua rotina de aparências. Eu, por dentro, me movia como quem já não precisa provar nada. E foi nesse estado de ser que a vingança, se algum dia foi vingança, se transformou em atitude. De manhã, eu fazia o café, varria a cozinha e dobrava as toalhas do jeito que ela gostava. Às vezes me perguntava se alguém notaria a diferença se eu desaparecesse de repente. Depois aprendi que não era esse o ponto. O ponto era existir com propriedade. Deixar de ser o coadjuvante que aceita as sobras. Cada gesto rotineiro passou a ter um propósito: manter a ilusão de fragilidade para que a outra parte continuasse a se revelar. Isso exige uma coragem estranha. Não gritar, não humilhar, não expor, apenas permanecer. Não como fraqueza, mas como armadura. Nos primeiros dias depois de organizar os documentos, percebi mudanças sutis no comportamento dela. Falta de cuidado com as mensagens que deixava em cima da mesa. Telefonemas atendidos sem olhar em volta.
portas entreabertas. Ela demonstrava uma confiança que me irritava e, ao mesmo tempo, me protegia. Quanto mais segura ela se sentia, mais claro ficava que os caminhos que eu havia bloqueado precisavam apenas de tempo para mostrar sua inutilidade. Por isso eu me movia devagar, como a maré que volta e leva embora as areias soltas. Almoçávamos separadamente com frequência. Eu, muitas vezes, comia sozinho na mesma mesa onde um dia fomos tantos. Sentava com o caderno aberto ao meu lado, não para escrever imediatamente, mas para que o objeto representasse atenção. Ela passava por mim e eu sorria com naturalidade. Não era sorriso de quem se rende, era sorriso de quem observa um jogo perder a graça. Havia ali um poder menor e sereno, o de conviver com a traição sem permitir que ela me roubasse o resto da vida. Durante aquelas semanas, tirei uma lição que me serviu como guia: ser invisível quando convém e notório quando é necessário. Havia momentos em que deixava as câmeras registrarem sem ver, só para permitir que a rotina dela seguisse sem cortes. Em outras ocasiões, circulava pela casa de modo que, se alguém passasse pela rua, veria o velho de sempre, o marido com as mãos calejadas, preocupado com o jardim. Era uma coreografia ensaiada. Eu no lugar certo, no momento certo, sorrindo o suficiente para manter a cena. Não posso dizer que foi fácil. À noite, quando as luzes se apagavam e o som da rua chegava mudo pela janela, a cabeça voltava a girar. Memórias surgiam. O primeiro beijo na varanda, a promessa feita ao pé de uma figueira, a cor da roupa que ela usava no dia do nosso casamento. Às vezes, a saudade vinha como punhal, outras vezes como formiga pequena que corria pelo pulso e não doía muito. Eu deixava que essas lembranças existissem sem me prender a elas. Era um exercício de desapego, não por injustiça, mas por sobrevivência. Havia também pequenos rituais que eu reinstalei para mim mesmo. Passeios longos ao fim da tarde, sem destino definido. Paradas na padaria, onde ninguém me conhecia bem. Um café tomado em silêncio, com a mesma caneca que trouxera quando nos mudamos para esse bairro. Regar as plantas todas as manhãs e falar com elas em voz baixa. Não sei se por superstição ou para preencher um espaço onde antes havia voz humana. Esses gestos eram minha maneira de lembrar que, apesar da traição, ainda existia algo que eu podia cuidar. Enquanto isso, o plano seguia sem alarde. Renato guardava o pendrive como um tesouro que não precisava ser exibido. O advogado fazia suas anotações e me aguardava com o mesmo profissionalismo com que um cirurgião espera a hora da operação. E eu, fiel à minha própria estratégia, mantinha a rotina doméstica com a naturalidade de quem não tem pressa. Ela, por sua vez, seguia com encontros, sorrisos e documentos fotografados, ainda longe de suspeitar que cada gesto fora registrado e arquivado. Houve um dia particularmente difícil, uma visita de parentes que acumulavam aquelas frases prontas sobre casamento e paciência. Ela os recebeu calorosa, como se nada houvesse mudado, e eu me vi diante de olhos que buscavam simpatia fácil. Sorri e falei do tempo, das notícias locais, de nada. No final da visita, quando a porta se fechou, ela soltou um suspiro de alívio e passou a mão no cabelo como quem varre pó. Senti no peito uma mistura de piedade e desprezo. Piedade porque um dia eu a amei profundamente. Desprezo porque, pelo menos agora, eu tinha certeza do custo do silêncio que ela achava ter comprado. Nos momentos em que me perguntava se aquilo não era uma espécie de crueldade silenciosa, respondia que não. A verdadeira crueldade teria sido fazer uma cena, expulsá-la com gritos. Preferi ser cirúrgico. Preferi cortar o mal pela raiz, sem produzir espetáculo. Porque as grandes vitórias, frequentemente, não anunciam sua chegada com trombetas. Entram pela porta dos fundos e mudam tudo sem ruído. Assim procedi. Discretamente, paciente, firme. Uma tarde, enquanto varria as folhas do jardim,
Ouvi o som do carro dela partir. Minutos depois, o telefone tocou. Era Renato. Tudo certo aqui. Guardei o pendrive num lugar melhor. Ele falou rápido e encerrou. Eu fechei os olhos e respirei como se alguém tivesse tirado um fardo. A sensação de que não estava sozinho foi mais reconfortante do que eu imaginara que seria. Havia ali uma rede, simples, humana, que me devolvia a confiança. Certa noite, ela chegou e encontrou a casa mais arrumada do que o costume. Que capricho, disse, com um tom que misturava surpresa e leve reprovação. Respondi que algumas coisas merecem cuidado. Ela sorriu e por um minuto senti uma ponta de saudade. Não deixei que essa ponta me arrastasse. O trabalho já estava além daquela noite. Era um projeto de reconstrução. Eu me permitia sentir, mas não se tornar refém do que sentia. Com o passar das semanas, notei que o outro homem começava a cometer descuidos. Entrava ao meio-dia como programado, mas deixava a mochila no sofá, esquecia o celular no balcão, demorava mais para sair. Parecia que a rotina dele se tornava mais despreocupada, talvez por confiar demais no teatro armado. E foi nesse excesso de confiança que encontrei a vantagem definitiva. A certeza de que metade do trabalho já estava feita por eles mesmos. Eu aprendi, ao longo da vida, que o silêncio pode ser arma ou escudo. Aqui virou as duas coisas ao mesmo tempo. Escudo para não permitir que a dor me consumisse. Arma para deixar que a verdade acumulada em pastas e pendrives fizesse seu caminho até a justiça. E mais curioso ainda, há um tipo de serenidade que só se alcança quando se aceita que não controlamos tudo, mas podemos ao menos controlar nossas respostas. Foi assim que vivi aquelas semanas, invisível, vigilante, sereno. A casa continuava com sua encenação, mas eu já não era parte do elenco. Era o diretor da minha própria saída de cena. E pela primeira vez em muito tempo, dormia sem medo de ser surpreendido, porque eu já tinha visto. E ver como aprendi é metade do caminho para a liberdade. A verdade amadurece em silêncio. Não chega com gritos, nem com clarões de justiça imediata. Chega como um copo de água deixado sobre a mesa, transparente, inofensiva, até que alguém o derruba e o chão mostra o reflexo do que estava ali o tempo todo. Eu sabia que esse momento viria. Não sabia o dia, nem a forma, mas sabia que viria. E quando chegou, não houve alarde, nem premeditação teatral. Apenas o acaso servindo ao inevitável. Aquela semana começou como tantas outras. Ela saía cedo, voltava tarde, fingia interesse nas mesmas conversas, e eu mantinha a coreografia que criamos sem ensaio. Mas na quinta-feira, enquanto arrumava a gaveta do escritório, encontrei um envelope pardo, sem remetente, esquecido entre papéis antigos. Dentro havia uma cópia do documento de transferência da casa. O nome dela vinha ao lado de outro sobrenome que não era o meu. E na parte inferior, um espaço vazio aguardava minha assinatura. A data estava marcada para a próxima segunda-feira. Fiquei olhando para aquele papel por longos minutos, tentando decifrar se era coincidência ou descuido. Talvez ela tivesse se esquecido ali. Talvez tivesse deixado como isca. Talvez o destino tivesse apenas decidido que era a hora. Seja como for, compreendi que o tempo da observação havia terminado. Era o momento de devolver a cortesia da mentira com a elegância da verdade. Na manhã seguinte, preparei o café como sempre. Quando ela desceu, com o mesmo perfume que agora me causava enjoo, eu estava sentado à mesa com o jornal aberto e o envelope ao lado da xícara. Ela se aproximou, notou o envelope e congelou por um segundo. Foi um segundo suficiente para confirmar tudo. Deixou algo no meu escritório. Eu disse sem levantar o olhar. Ela respirou fundo, forçou um sorriso e respondeu: "Ah, isso. O advogado pediu para darmos uma olhada. É só uma atualização de dados, nada demais." Fechei o jornal com calma. Atualização de dados? Estranho, tem um sobrenome que eu não conheço aqui.
O silêncio que se seguiu foi espesso, pesado, quase material. Ela tentou rir, mas a voz saiu falha. Deve ser erro de digitação. Deve ser, repeti levantando-me. Peguei o envelope, o coloquei sobre o balcão e acrescentei. Mas é curioso. Erros assim só acontecem quando alguém quer corrigir o que não devia ter sido alterado. Ela abriu a boca para responder, mas eu não dei espaço. Caminhei até o escritório, liguei o computador e projetei na tela as imagens que viriam a ser seu próprio retrato sem máscaras. A primeira gravação começou com ela abrindo a porta para o homem. O som da respiração dela, mesmo sem áudio, parecia ecoar pela sala. A luz atravessava as cortinas do mesmo jeito que naquele dia. Ela se virou devagar e, quando me viu de pé diante do monitor, compreendeu que não havia mais saídas. Você instalou câmeras. Ela sussurrou sem coragem de se aproximar. Eu instalei olhos. Respondi. Porque um homem só suporta a cegueira até o limite da dignidade. Ela começou a falar, rápido, atropelando palavras, justificativas, desculpas, negações, frases que se chocavam como carros numa estrada molhada. Eu não disse nada. Apenas deixei o vídeo continuar. Ela tentou desligar, mas eu já havia desconectado o teclado. Tudo que está aqui, continuei, já foi copiado, datado e registrado. Cada imagem, cada documento que você fotografou, cada ligação que tentou esconder, está tudo guardado. Por um instante, ela empalideceu. O olhar fugiu para o chão. Não havia mais espaço para o teatro. O rosto dela era o de alguém que finalmente entendeu o tamanho do abismo. Por que você não me disse nada antes? Perguntou com a voz tremendo. Porque eu aprendi que algumas pessoas só acreditam no silêncio, e o seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer resposta. Sentei-me de novo, abri uma gaveta e retirei outro envelope. O meu, aquele preparado pelo advogado com cópias autenticadas e a notificação de separação. Coloquei-o sobre a mesa entre nós. Está tudo aqui. A casa, o carro, as contas. Você pode escolher sair agora, enquanto ainda tem o que carregar, ou esperar que o resto siga o curso natural das coisas. Ela tentou chorar. O choro não vinha. Era um soluço contido, ensaiado demais para comover. Depois respirou fundo e disse: Você não pode fazer isso comigo. Não posso? Fiz tudo o que podia por você durante 40 anos. Agora só estou devolvendo o que sobrou. A verdade. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela andou pela sala como quem procura uma saída física para escapar de algo que é interno. Pegou o celular, ligou para alguém, mas não conseguiu falar. Eu observei cada gesto dela, e cada um era uma confirmação tardia. Você vai se arrepender, disse por fim com a voz fria, quase sem emoção. Já me arrependi, e foi a tempo suficiente para não repetir o erro. Peguei as chaves do carro, deixei o notebook aberto com o vídeo pausado e caminhei até a porta. Você tem até o fim do dia, acrescentei. Depois disso, será apenas um endereço vazio. Saí sem esperar resposta. O ar lá fora tinha outro peso, outra temperatura. Era como se cada respiração me devolvesse uma parte do que eu havia perdido dentro daquela casa. Dirigi sem destino, apenas seguindo as ruas que eu conhecia de memória, e parei em frente a uma praça antiga onde costumávamos passear no começo do casamento. Sentei no banco de madeira e fiquei olhando o movimento das árvores. Pensei em tudo o que deixei para trás. Não apenas uma mulher, mas uma versão de mim que acreditava que amor e lealdade eram sinônimos. Quando voltei no fim da tarde, a casa estava diferente. O carro dela não estava mais na garagem e as malas no hall de entrada indicavam que a decisão havia sido tomada. Em cima da mesa, um bilhete curto, escrito com pressa. Você destruiu tudo. Espero que esteja satisfeito. Li uma vez, dobrei e joguei no lixo. Não havia destruição ali. Havia libertação. Passei as horas seguintes recolhendo o que restava de mim. Guardei os documentos, fechei as pastas, desliguei as câmeras.
A sensação era estranha, como desmontar um altar depois de um culto que perdeu o sentido. Cada clique do teclado, cada papel guardado, era uma espécie de adeus. Quando terminei, sentei na poltrona e olhei para o espaço vazio da sala. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia respirar. Ela tinha ido embora, mas na verdade quem partira era eu, de um lugar que já não existia. Fechei as cortinas, deixei as luzes apagadas e me sentei em silêncio. Não havia triunfo, nem alívio. Havia uma paz cansada, limpa, o tipo de paz que não vem do perdão, mas da exatidão. Eu não a expulsei. Apenas devolvi o peso do próprio engano. E às vezes percebi, isso é tudo que um homem precisa fazer para se libertar. Devolver. Nos primeiros dias depois que ela foi embora, o silêncio da casa parecia uma vitória frágil. Era como acordar em um campo depois de uma batalha. O ar leve, mas o chão ainda quente de ruína. Caminhar pelos cômodos era ver as marcas do tempo em que estivemos juntos. A sombra dos quadros que ela tirou da parede, o espaço vazio onde ficava o vaso de flores, o cheiro do perfume que teimava em ficar nas cortinas. Era a lembrança insistente do que já não era. Achei que sentiria raiva. Achei que sentiria falta. Mas o que veio foi algo diferente. Uma calma de quem finalmente entende que não há mais o que consertar. A casa agora era um corpo sem voz, e eu, pela primeira vez, podia escutá-la. Durante as manhãs eu abria as janelas e deixava o vento atravessar os corredores como se limpasse o ar. O relógio da sala, que ela sempre dizia que fazia barulho demais, agora marcava as horas com a precisão de uma testemunha. O tempo havia voltado a funcionar. Por 3 dias, não ouvi nada dela. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Era como se tivesse evaporado, e eu teria aceitado esse desaparecimento como encerramento se não fosse pela natureza das pessoas. Quem vive de mentira não sabe conviver com o silêncio. No 4º dia, o telefone tocou. Atendi sem pensar. Do outro lado, a voz dela veio embargada, porém calculada. "Você não vai nem me ouvir?" perguntou. "Estou ouvindo", respondi. "Eu errei. Fiz tudo errado. A gente pode conversar." "Não temos mais o mesmo idioma." Houve uma pausa longa, e então a tentativa de manipulação. Eu fiquei com medo. O advogado, aquele homem, me pressionou. Eu só queria segurança. "E encontrou insegurança", respondi. Ela chorou um pouco, como quem recita um papel de teatro já decorado. Eu escutava cada palavra sem reagir, como se a voz dela já viesse de outro tempo, de outro lugar. Quando ela percebeu que não haveria espaço para o drama, desligou. Minutos depois, o celular vibrou de novo. Mensagens longas, frases cortadas, promessas de mudança, lembranças de aniversários antigos, juras de arrependimento. Li uma, depois outra, e apaguei todas. Eu já conhecia aquele roteiro e sabia o desfecho. 2 dias depois começaram as ligações de conhecidos. A vizinha, o sobrinho, até o pastor da igreja. "Ela está dizendo que você a deixou sem nada, que você armou para ela, que está arrependido, mas não quer admitir." A cada novo comentário, eu percebia o tamanho do espetáculo que ela montava do lado de fora. Era previsível. Quem vive de aparência não suporta perder o público, e ela precisava de um vilão para continuar sendo o centro. Não respondi a ninguém. Não neguei, não confirmei, apenas esperei. O advogado me orientara a não me manifestar até que o processo de separação fosse oficializado. "O silêncio é sua defesa mais forte", ele dissera. E pela primeira vez, entendi o valor jurídico e espiritual dessa frase. Enquanto ela gritava para o mundo, eu construía um muro de silêncio que a isolava de mim. Mas o mundo tem o hábito de se reequilibrar sozinho. As histórias que ela contou começaram a encontrar contradições. Pessoas próximas começaram a desconfiar. E como todo teatro mal ensaiado, as falas começaram a tropeçar. Um dia, recebi um e-mail de uma conhecida nossa,
uma mulher que costumava frequentar nossa casa em datas especiais. Desculpe me meter, dizia o texto, mas achei que devia saber que ela está dizendo que você fraudou o testamento. Só que o advogado dela me procurou para tentar descobrir onde você trabalha agora. Eu ri pela primeira vez em semanas. O desespero tem cheiro e eu podia senti-lo à distância. As tentativas de contato aumentaram. Cartas deixadas na portaria, bilhetes no portão, mensagens enviadas de números diferentes. Um dia, ela apareceu na frente de casa. Vi pelas câmeras externas, as únicas que deixei ligadas, e não abri o portão. Ela chorava, falava com a câmera, pedia perdão. Depois, quando percebeu que não haveria plateia, começou a gritar que eu era ingrato, que eu devia tudo a ela. Eu assisti em silêncio do outro lado da janela, sem mover um músculo. Aquela não era mais minha mulher. Era uma sombra tentando manter viva a chama do controle. Naquela noite, sentei na poltrona e pensei no quanto a vida é paciente com quem sabe esperar. Aquele colapso não foi planejado por mim, mas era inevitável. Mentiras têm prazo de validade, e o dela estava vencendo. As redes sociais começaram a ecoar o drama dela. Postagens com frases vagas sobre traição, sobre ser vítima de abusos emocionais, sobre ser enganada por quem devia protegê-la. Eu lia tudo em silêncio, como quem lê obituários. E de certa forma era isso mesmo, o obituário de uma versão dela que eu conheci e que nunca mais voltaria. No meio disso, recebi um e-mail do advogado. A transferência da casa foi anulada. Os documentos foram revisados. Você está legalmente protegido. Era o carimbo final de uma guerra travada sem ruídos. Respondi com um simples obrigado. Mas o colapso dela não parou na vida pública. 2 semanas depois, soube por um amigo em comum que o homem com quem ela se envolvera havia sumido. Encerrara o negócio, mudara de cidade, deixara dívidas em seu nome. De repente, ela estava sozinha, sem parceiro, sem casa, sem público, e ainda assim tentou me culpar. Você destruiu minha vida, escreveu num e-mail que chegou tarde da noite. Eu li e respondi. Eu apenas deixei que você se destruísse com as próprias mãos. Houve silêncio por alguns dias. Depois, uma mensagem curta. Preciso conversar pessoalmente. Não respondi. No fundo, sabia que ela não buscava conversa, mas buscava palco. E eu já tinha fechado as cortinas. Passei a viver com simplicidade. Acordava cedo, fazia o café, ouvia o rádio. Reaprendi a cozinhar para um. Voltei a cuidar das plantas. A casa, antes cenário de desconfiança, tornou-se um refúgio. À noite, lia livros esquecidos e escrevia anotações em um caderno novo. Um dia percebi que não olhava mais para as câmeras. Elas estavam desligadas, e finalmente eu também. Não senti prazer em vê-la cair. Não havia vitória naquilo, apenas um tipo de justiça silenciosa, a que acontece quando cada um recebe de volta o que plantou. Eu plantei paciência. Ela plantou engano. O tempo se encarregou de colher. Um domingo à tarde, recebi uma última correspondência. Um envelope simples, sem remetente. Dentro, uma folha dobrada e uma frase escrita à mão. Você venceu. Guardei-a dentro do mesmo caderno onde anotei meses antes as datas das gravações. Fechei o caderno e escrevi na capa uma palavra que até então eu não entendia direito. Fim. Mas o fim não era dela. Era o meu recomeço. O colapso dela coincidiu com o meu renascimento. E talvez essa seja a forma mais justa de justiça. Não a que destrói o outro, mas a que nos devolve o direito de existir em paz. Há quem acredite que recomeçar é apagar o passado. Aprendi que não é. Recomeçar é olhar para os próprios destroços e entender que eles agora são o terreno onde você vai construir o que vem depois. Eu não apaguei nada. Guardei tudo, não como lembrança amarga, mas como manual de sobrevivência.
Os meses que se seguiram ao colapso foram de um silêncio diferente. Não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio fértil, vivo, cheio de espaço. As manhãs voltaram a ter gosto de café fresco, não mais de espera. Eu acordava cedo, abria as janelas e deixava a luz entrar. O som do vento batendo nas folhas era agora o único diálogo que eu precisava ouvir. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia respirar junto comigo, sem medo, sem segredos. Demorei algumas semanas para tirar as câmeras. Elas ainda estavam ali, discretas, como cicatrizes na parede. Subi em uma escada e fui retirando uma a uma, sem pressa. Quando a última saiu do canto da sala, fiquei olhando aquele pequeno círculo de tinta mais clara, onde antes havia a lente. Era como se eu estivesse devolvendo o espaço à sua inocência. Guardei os aparelhos numa caixa e escrevi com marcador na tampa: não abrir. Nunca mais precisei delas. A rotina se tornou simples, quase ritualística. O jornal da manhã, o rádio ligado no volume baixo, o café tomado à varanda. Voltei a caminhar no bairro, a falar bom dia aos vizinhos, a reconhecer rostos que eu tinha esquecido. Aos poucos, fui me tornando outra pessoa, ou talvez apenas voltando a ser quem era antes de ter sido silenciado. As pessoas na padaria começaram a me chamar pelo nome novamente. Bom dia, seu Alfredo. Era um som bonito de ouvir, o próprio nome voltando a ter dono. Numa tarde, decidi pintar o quarto. Escolhi uma cor clara, azul quase cinza. Levei 2 dias para terminar, sozinho, em silêncio. Quando acabei, olhei para as paredes e senti uma leveza difícil de descrever. Não era sobre estética, era sobre recomeço. Pintei a casa como quem passa a limpo a alma. Deixei as janelas abertas, o vento entrou e espalhou o cheiro de tinta nova pelos cômodos. Parecia o cheiro da liberdade. Comecei a escrever. Não sobre ela, não sobre o que aconteceu, mas sobre o que sobrou. Peguei o caderno onde antes eu anotava datas e provas e transformei-o em diário. No topo da primeira página escrevi: hoje o dia nasceu limpo. Abaixo continuei. Não porque o céu esteja claro, mas porque dentro de mim já não chove. Escrever virou uma espécie de oração. Cada frase era uma confissão sem culpa. O advogado ligou certo dia apenas para informar que tudo estava resolvido. Documentos finalizados, separação oficial, nenhuma pendência. Agradeci e encerrei a ligação com uma sensação que não era de vitória, era de encerramento. Aquela etapa estava selada, como um livro que finalmente se fecha depois de ter sido lido até o fim. Comecei a viajar nos fins de semana. Cidades pequenas, lugares com mar, gente simples. Descobri que gostava de estar entre desconhecidos. Há uma paz em não ser lembrado por ninguém. Em uma dessas viagens, encontrei uma pousada modesta à beira de uma lagoa. O dono era um homem da minha idade, e conversamos longamente sobre tudo e nada. Quando soube que eu vinha de uma separação, disse apenas: a dor é igual à ferrugem. Se você não limpar, ela come até o que é de ferro. E eu entendi. Aos poucos, percebi que o perdão não era algo que eu devia a ela, mas a mim mesmo. Não para absolvê-la, mas para não carregar o veneno do rancor. Perdoar, percebi, é um ato egoísta, mas é o tipo de egoísmo que salva. Foi assim que, numa manhã qualquer, olhando o mar, eu disse em voz alta: eu te perdoo. O vento levou as palavras e eu fiquei apenas com o som das ondas. Nenhum peso voltou. As noites também mudaram. Já não eram longas, nem cheias de vozes ausentes. Passei a dormir cedo e acordar descansado. O corpo, que antes vivia tenso, agora respondia com leveza. Às vezes eu sonhava com ela, mas nos sonhos ela não falava. Apenas aparecia de longe, sorrindo como alguém que ficou no passado. E eu acordava sereno. Um dia, recebi uma mensagem inesperada. Era do filho de um antigo amigo,
que havia lido uma reportagem sobre histórias de superação na velhice. Seu Alfredo, o senhor toparia dar um depoimento? Acho que muita gente precisa ouvir o que o senhor viveu. Pensei por um instante e respondi que sim, mas com uma condição. Quero contar sem nomes, sem rostos, apenas o aprendizado. Na entrevista, falei pouco. Disse apenas que a vida, às vezes, desmonta a casa que a gente construiu para nos lembrar que o lar verdadeiro é feito de consciência, não de paredes. E que não há idade para recomeçar, porque a paz não entende de calendário. Quando a matéria foi publicada, recebi mensagens de pessoas que eu nunca conheci agradecendo por ter dado esperança. Achei curioso. Eu nunca quis inspirar ninguém. Só quis sobreviver. Com o tempo, aprendi a apreciar o som das pequenas coisas. O chiado do café, o farfalhar das folhas, o ruído do mar quando eu voltava àquela pousada. Essas coisas formaram uma música que eu não ouvia há décadas. A música da presença. Estar no agora, sem pressa de ontem nem medo de amanhã. Um sábado, comprei uma muda de oliveira e plantei no quintal. Um símbolo simples, mas cheio de sentido. As oliveiras demoram a crescer, mas vivem muito. Cavei o buraco com calma, coloquei a muda, cobri com terra e disse em voz baixa: vai devagar, mas vai. Era como falar comigo mesmo. À noite, sentei na varanda e vi a lua refletida no vidro da janela. Peguei o caderno e escrevi mais uma vez. Hoje não preciso de câmeras para ver. O que ficou em mim é nítido o suficiente. Quando fechei o caderno, percebi que a história enfim tinha terminado. Não com explosões, nem com reconciliações impossíveis, mas com algo muito mais raro. O sossego. Se alguém me perguntasse hoje o que aprendi, eu responderia que a pior cegueira é a da convivência, quando a gente insiste em não ver o que o outro já desistiu de esconder. Mas, depois de ver tudo, a visão mais clara é a de dentro. E foi nela que encontrei paz. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto e sorri sozinho. Pensei em tudo que aconteceu, em tudo que fui, e percebi que finalmente havia espaço. Espaço dentro da casa, dentro da mente, dentro do peito. E quando o silêncio se instalou de novo, não veio como ameaça, mas como companhia. Fechei os olhos e disse baixinho para mim mesmo: não há câmeras que registrem isso, mas eu sei, eu estou vivo.